Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Vamos entrando. Vou aguardar um pouquinho enquanto mais pessoas entram. Daqui a pouco a gente vai chamar a nossa convidada, né, a professora Dailane. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre como estudar SUS, né? Quais são os principais assuntos que vocês precisam aprender, né, para poder fazer uma boa prova com relação ao SUS. Ela vai trazer todos os assuntos, né, dicas valiosíssimas para vocês nesse sentido. Essa live ela não vai ficar gravada, tá? Dessa vez a gente realmente não vai deixar ela gravada. E quem ficar até o final, a gente vai disponibilizar o material dessa aula, tá? Tudo que a Dailane for falar, a gente vai disponibilizar para quem ficar até o final, tá bom? Mas só para quem ficar até o final. Se entrar e sair agora, não recebe o material, tá bom? Vamos dar mais um tempinho só para o pessoal continuar entrando. Lembrando que essa live realmente não vai ficar gravada dessa vez, tá? Então eu vou convidar agora a professora Dailane para fazer parte da nossa live. Já mandei o convite para a professora. Enquanto isso, vamos conversar um pouquinho. Vocês já se inscreveram na Odontoclass? Oi, professora. Oi, Professora Dailane. tudo bem? Boa noite. Boa noite. Gente, sinaliza, por favor, no chat que vocês estão ouvindo direitinho, por favor. Se alguém não estiver ouvindo, avisa, tá? Só lembrando que essa live ela não vai ficar gravada, tá? Falar novamente para quem está entrando agora que essa live não vai ficar gravada dessa vez, certo? E para quem ficar até o final, a gente vai mandar uma palavrinha surpresa para vocês mandarem lá no direct para a gente mandar o material dessa aula, tá bom? Ouvindo bem, maravilha. Então, nós estamos hoje recebendo a nossa querida professora Dailane, ela é especialista em SUS e, graças a Deus, é também componente primordial aí da nossa equipe, né? Uma das melhores professoras que nós temos. E estou muito orgulhosa de poder ter você na nossa equipe e ter você aqui também na nossa live. E espero que você, tenho certeza, na verdade, que você vai agregar muito aí na vida dos nossos queridos concurseiros com essa live de hoje. Boa noite, Manu. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, dizer que é um prazer fazer parte desse time maravilhoso que é o Odon Concurso, desse projeto incrível. E hoje falar de uma coisa muito importante. Primeiro, quero falar da legislação do SUS, que eu sou apaixonada. E segundo, poder trazer dicas muito especiais para esses alunos concurseiros, né? Primeiro ponto que eu queria já trazer aí como dica para o pessoal é que legislação do SUS geralmente é bem negligenciado pela maioria dos concurseiros, por dois motivos. E isso eu falo por relatos de alunos que chegam até a mim. O primeiro é porque legislação do SUS na faculdade, na graduação, ela já não é tão trabalhada. A gente estuda uma saúde pública mais bem diferente do que é cobrado nos concursos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, porque as pessoas ficam perdidas. Por onde começar? Como estudar essas leis? Como estudar esses decretos que, de fato, são extensos? E aí ainda acrescento um terceiro ponto, de achar que por legislação do SUS não é tão importante por ser menos questões, na maioria das vezes, então se preocupam mais com as específicas. Então, eu já queria começar dando essas dicas aí. Por quê? Porque se a gente estuda legislação do SUS e acerta as questões de legislação do SUS, você está assim à frente do seu concorrente. Então, se forem 10 questões e você gabaritar as 10, você está ali à frente do seu concorrente. Eu entendo perfeitamente que por ser menos questões e por ser um pouco menos de conteúdo em relação às específicas, o aluno ele tende ali, o concurseiro ele tende a ler aí prazos específicos porque é muito. E por isso também a importância de estudar antecipadamente dos editais. E aí o Odon Concurso está aí postando para vocês sempre os editais com antecedência. Então dá tempo quando você consegue aí se preparar, se organizar
e estudar, claro, de uma forma direcionada. Com relação a isso dos editais, isso é muito importante que você falou, e é também importante que eles lembrem que em vários editais, a parte da legislação do SUS, ela não vem separada, sabe? Alguns editais vêm. Então, vem assim como conhecimentos gerais, e aí vem geralmente a parte do SUS. Só que muitos concursos mesmo, eles colocam bem pequenininho, nas últimas linhas ali dos conhecimentos específicos, assim, conhecimentos sobre o SUS, apenas. Às vezes eles colocam o que é que eles vão cobrar. Geralmente é aquelas coisas que você vai falar aqui na live, mas às vezes eles colocam bem geral, assim, conhecimento sobre o SUS. Né? E se a gente não sabe o que é que a gente vai estudar, a gente se sente completamente perdido. Ah, conhecimento sobre o SUS, mas o que sobre o SUS? Né? E é por isso que a gente convoca essa live, para que vocês tenham esse norte maior, né, quando forem estudar. Perfeita essa sua colocação, porque, de fato, quando a gente vai analisar os editais de concurso, geralmente está assim, uma parte realmente bem pequenininha e só de uma forma muito ampla, conhecimentos gerais, e aí SUS ou saúde pública, eles gostam de utilizar também esse termo da saúde pública, e aí você chega lá na prova e se depara com questões aí dos assuntos que eu vou falar para você e diz, mas não estava lá no edital. Então, por isso a importância também, claro, além do aluno ter um bom direcionamento, isso é muito importante no processo, tá? É saber também interpretar esses editais. Então, todo edital lê minuciosamente, e se está lá, legislação do SUS, pode saber que tudo que for do SUS pode cair na sua prova. E eles estão resguardados, né? Porque eles colocam lá a legislação do SUS, eles podem cobrar o que eles quiserem. Se a pessoa disser assim, não, mas essa lei assim não é cobrada em nada. Ah, mas lá no edital estava a legislação do SUS. Então, a gente pode cobrar o que quiser. Gente, só para lembrar, quem está chegando agora, que essa live ela não vai ficar salva dessa vez, tá? E para quem ficar até o final, a gente vai disponibilizar o material com tudo que foi falado aqui na live, tá bom? Pode prosseguir, professor. Pronto. E aí, a gente pensou em trazer essa live com os principais assuntos, justamente para descomplicar essa parte mesmo do edital, que vem assim tão amplo. Então, quais são os principais conteúdos de legislação cobrados no concurso de odontologia? E aí, pensando nisso, a gente vai falar aqui de um ranking, tá? De oito conteúdos aí que mais caem. Lembrando, gente, isso não é uma regra, tá? Mas isso é uma análise de várias e várias provas, né, que eu já analisei e que a gente vem vendo que vem sendo recorrente em várias bancas. Bancas como a Vunesp, Fundatec, Quadrix, a OCP, o PNET, então todas essas bancas a gente já vem trabalhando há um bom tempo, explorando as provas e vendo exatamente os pontos que têm sido cobrados. Então vamos lá começar esse ranking. Em primeiro lugar, a Lei 8.080, a nossa Lei Orgânica da Saúde. Então, a Lei 8.080 sempre cai em prova, tá? É uma lei muito extensa, porém importantíssima, tá? Então, vocês não podem deixar de estudar a Lei 8.080. E vou dar mais dicas ainda. Dentro da Lei 8.080, o que focar? Então, vamos lá. A lei é grande, professora. Ai, meu Deus, onde é que eu vou focar? Eu não sei, me sinto perdido. Primeiro, é importante vocês fazerem a leitura densa, sim, da legislação, tá? E aí, a legislação vocês vão encontrar. Se vocês digitarem lá no Google, Lei 8.080, de 90, vocês já vão encontrar lá o site do Planalto. É por lá que vocês devem estudar. É o site mais atualizado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem a atualização de 2022 e já de 2023. Muita aí, provavelmente, sobre telesaúde que pode estar caindo em prova de concurso. Então, você só vai estudar por essa lei atualizada se você for lá no site do Planalto, vai estar lá tudo bonitinho, dizendo qual foi o dia e a data dessa atualização. Ou se você estudar com a gente também, porque obviamente que o nosso curso, né, o Concurseiro Pro, ele vai trazer sempre os assuntos mais atualizados possíveis, né? Justamente, perfeito. Estudar com a gente vai estar sempre muito atualizado, porque a gente está estudando diariamente, sempre ligado nessas atualizações. A do Telesaúde é quentinha, saiu agora, tá? Então pode sim cair em prova e está sim atualizado dentro do Concurseiro Pro. E aí, continuando aí dentro ainda da Lei 8.080, a gente tem os objetivos do SUS, os princípios, a gente tem a gente tem 14 princípios para ser mais
precisa, então são muitos. As atribuições e as responsabilidades, aí eu abro um parêntese para essa parte, está despencando. Quando eu falo de atribuições, eu estou falando de atribuições comuns entre os estados, Distrito Federal e município, e as competências deles separadamente. Então, eu considero a parte mais difícil da lei, porque ela é bem extensa e muito importante. Tanto, Manu, que está vindo aí nos editais, às vezes só, responsabilidade dos entes federativos. Aí o aluno faz, meu Deus, que conteúdo é esse? Tá lá na Eu lei. vou estudar isso, né? Graças a Deus, quem for aluno de um concurso vai saber pontuar a lei lá do início até o final. E tem dica do início da lei até o final, de fato, no nosso curso. E aí, prestar atenção nisso. Então, como você já sinalizou aí, lá no edital não vai estar tudo bonitinho para você, não. Então, a gente vai estar direcionando e eu já estou aqui de antemão adiantando essas dicas aí para vocês, certo? Então, esses princípios, essas atribuições, saúde indígena cai muito, a questão do trabalho de parto, pós-parto, imediato também cai muito. Então, dentro dessas partes da lei é bem explorada. E aí eu falo também das atualizações, tanto do telesaúde, como da incorporação e da tecnologia do SUS, que teve atualização no ano passado, em 2022, tá? Então, fica ligado, tem atualização, tem questões. Então, vamos lá para o número 2. No número 2, eu trago para vocês a Constituição Federal de 1988, tá? Então, a Constituição Federal também é um conteúdo pequeno, tá? Um conteúdo importantíssimo. E a gente, geralmente, no edital vem dizendo artigo 196 a 200, que é o que trata da seção saúde. Como a gente está aqui falando de concurso na área da saúde, então, estudado 196 a 200. E dentro desses artigos, todos são muito importantes, mas o que as bancas mais gostam? Porque o que as bancas gostam? As bancas gostam de fazer trocadilhos de palavras, as bancas gostam que vocês se confundam. Então, lá no artigo 200, a gente tem as competências. E a maioria das competências iniciam com verbos. E esses verbos são palavras-chave. Então, o que a banca faz? Colocam outras palavras ali no meio daqueles verbos para que você se confunda. Tá? Então, tem essa dica aí dentro da Constituição Federal de 88. Tudo tranquilo até aí, pessoal? Então, gente, vamos lá para... lembrando que quem ficar até o final vai receber o material com tudo isso explicadinho, tá? Isso mesmo. E aí, qualquer dúvida, vocês podem mandar aí, que eu anoto aqui e a gente tira tudo no final com a professora, tá bom? Perfeito. E aí também, dentro desse ranking, a gente tem o Decreto 7.508 de 2011. O decreto que regulamenta a Lei 8.080 é importantíssimo, porque fala do planejamento em saúde, da assistência à saúde. Então, todo decreto, de fato, tem sido muito cobrado. Tá? Então, logo no início do decreto, quando vocês vão estudar, vocês vão ver os conceitos do que é uma região de saúde, o que é um mapa da saúde. E aí, de antemão, as bancas já confundem você com região da saúde, com mapa da saúde, porque o iníciozinho da descrição é bem parecido. O que é o COAP, o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. Então, esses conceitos iniciais de portas de entrada, tudo isso tem caído em prova, tá? E aí, dentro ainda do decreto, quais são os recursos mínimos para ser instituída uma região de saúde? E quais são as portas de entrada? Eu trago os dois já comparando, porque as bancas gostam de trocar os dois, porque são muito parecidos, né, os serviços. Então, tanto porta de entrada como ações e serviços mínimos despencam em prova. E aí as bancas estão fazendo esse trocadilho. Aí quem estiver lá no curso já vai saber aí as dicas, né, Manu? Então, a aluna do concurso não perde nada disso, não perde questão. E aí, né, dentro do decreto ainda a gente tem uma parte só, vocês vão ver lá, de planejamento em saúde. E aí essa parte de planejamento, estudar com bastante atenção. Eu ainda arrisco dizer que a parte de planejamento dentro do decreto é a que mais cai. É um pouquinho até mais complicadinha, tá? Principalmente para quem vai estudar pela primeira vez ali, talvez surja uma dúvida, mas é a parte mais importante. E aí, por fim, dentro do decreto, eu deixo como dica também estudar o COAP, o Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde, que também, para além da sua definição lá no iníciozinho do decreto, depois tem uma seção
só falando do COAP, e aí é bem importante saber sua definição, as características, porque as bancas têm cobrado, tá? Então vamos me seguindo aqui com o nosso ranking. E agora eu que vou lembrar que quem ficar até o final da live vai garantir aí um material bacana para garantir aí todas as dicas para estudar esses conteúdos de legislação do SUS. Eu quero todo mundo com a gente no curso e gabaritando legislação do SUS, não é verdade? Com certeza, será um prazer. Seguindo aí, a gente tem a outra lei orgânica da saúde, que é a Lei 8.148 de 1990. Uma lei pequenininha, uma lei que eu amo estudar, maravilhosa e importantíssima. Então, lá vocês vão conhecer sobre participação da comunidade e transferências intergovernamentais. E aí, conselhos e conferências de saúde. Principal ponto, o que é o conselho de saúde e o que é a conferência? Então, as bancas estão trocando. Então, saber quais são as características e as finalidades de cada um, tá? E a questão dos recursos a serem alocados no Fundo Nacional de Saúde é bem pequenininho, a lei praticamente só fala disso, tá? Então, ter essa atenção em relação à Lei 8.142, mas em relação mesmo a Conselho e Conferência de Saúde. E aí, seguindo no nosso ranking, a gente tem a Resolução 453 de 2012. Então, estudar a Lei 142, perdão, e não estudar a resolução, aí você está negligenciando total. Tem gente que não estuda, tá, mano? Tem gente que pula aí essa parte. E lá na resolução é onde você vai aprender todo o funcionamento e estrutura dos conselhos de saúde. São 5 diretrizes que estão lá divididas, importantíssimas, tá? Um conteúdo, inclusive, denso, quando a gente vai lá para na lei na íntegra, no Planalto, a resolução na íntegra. Mas, claro, no nosso curso está tudo muito bem esquematizado. E aí, vocês precisam aprender como é que é o funcionamento do conselho, quando é que deve ocorrer, se tem renovação, quais são as representatividades. Então, tem muita coisa importante dentro da Resolução 453 que vocês não podem deixar de estudar. Tá? Então, realmente, esse negócio que você falou do pessoal negligenciar é muito comum, sabe por quê? Porque o pessoal pensa que o SUS é só a Lei 8.080 e a Constituição e a 8.142. Quando se depara com essas resoluções, né, fica em choque ou fica com preguiça e aí não vai, não lê. E aí é sempre assim, o que a gente não estuda é o que cai, sempre. Sempre. E aí a gente se depara com uma questão assim, e aí quebra a cara e diz, meu Deus, eu devia ter estudado, não devia ter passado, mas passa. Sempre passa. É um erro, né? Aí a gente se frustra, né? Aí vai aprendendo com a frustração. Então, você já está tendo aqui, vocês que estão aqui já estão tendo a chance de saber dicas valiosas do que é que tem caído dentro da legislação do SUS. E aí eu acho que a gente já está no top 6, História do SUS e Reforma Sanitária. Então, história do SUS, saber os períodos históricos. O que aconteceu em cada período histórico? Os anos, eu sei, é ruim estudar ano, é ruim aprender data, mas a gente tem que aprender umas técnicas de como aprender essas datas, tá? Dou muito essa dica lá na nossa aula. E aí, tem que saber, não tem para onde correr. E aí, dentro da história do SUS, a gente tem a evolução da medicina previdenciária, que também requer que vocês saibam os anos, quando foi que surgiu as caixas de aposentadorias e pensões, tal, INPS, Minampos, até chegar no SUS. Então, essa linha histórica vocês têm que saber. É muito importante, Dai, porque se você for analisar, né, se a gente for analisar, é de onde tudo veio, né? Então, quem for trabalhar principalmente em prefeitura e não saber de tudo, né, de como era a saúde antigamente, de como não era, né, universal, não era para todo mundo, né? Começou com só os trabalhadores, só quem era realmente vinculado a alguma instituição. Então, é muito importante a gente saber de onde tudo veio. Então, não dá para negligenciar essa parte de jeito nenhum. E mesmo, eu costumo dizer, a quem já passou por mim, se tiver algum aluno meu aqui, vai saber que mesmo que não esteja lá no edital, eu sempre gostava de puxar a orelha. Não está no edital, mas como é que você vai começar a estudar lá a Constituição Federal se você não sabe como foi que chegou na Constituição? Então, não dá. Tá aqui no top 6, por quê? Porque é um conteúdo que aos pouquinhos, as bancas foram deixando de cobrar muito, mas ainda cobra. Aí, eu abro um parênteses, reforma sanitária. A reforma sanitária está dentro da história do SUS,
Um movimento importantíssimo de transformação na nossa área da saúde, né? O pontapé para a transformação, para a chegada do Sistema Único de Saúde. E aí sim, a reforma sanitária despenca. Posso dizer isso com toda certeza, tá? Então, eu só quero reforçar mais uma vez, fiz um ranking, a gente está falando desse ranking, dando as dicas, mas todos os conteúdos devem ser estudados. Tá no edital? Tem que estudar, tá? Então, dentro da história do SUS, como eu disse, os períodos históricos. Então, como era que estava o cenário da saúde, até o processo histórico mesmo daquele período, como era que a saúde funcionava, se tinha modelo de atenção à saúde naquela época, se não tinha. Então, tudo isso está dentro. Aí, às vezes, cobra modelos de atenção à saúde. Não estava no edital. Está dentro da história do SUS. Então, é essa questão de saber mesmo interpretar. Lá no nosso curso vai estar tudo mais bem destacado, mas, né, ter esse cuidado de que várias coisas dentro da história do SUS, por exemplo, cair a medicina previdenciária, está lá dentro da história do SUS. E aí, a questão mesmo da reforma sanitária tem despencado muito em provas de concurso. E aí, agora a gente parte para Pacto pela Saúde. Então, Pacto pela Saúde é mais um conteúdo denso. É denso. Se você for lá, ler bem direitinho a portaria 399 de 2006, ela é densa. E aí, você tem que estudar bem direitinho quais foram os componentes do pacto. A gente tem o Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto pela Gestão. Só que cada um deles tem suas particularidades, tem suas características. Então, as bancas vai fazer o que? Aquela misturada, aquela confusão, para você se confundir. Então, tem que ter em mente quais são as características de cada um desses componentes dentro do Pacto pela Saúde, tá? E a gente vai chegar agora no último conteúdo do ranking, que são as NOBs e NOAs. Então, as NOBs e NOAs, elas têm sido um pouco menos cobradas. Porém, para a prova de concurso ainda cai. Quando eu falo um pouco menos cobrada, por exemplo, mano, vou puxar um pouquinho também. Só para dar exemplo, para residência, por exemplo, não tem caído tanto. Mas para concurso, sim. Para concurso, sim. Então, se você for... diferenciar isso. Isso. Quando a gente... Tem alguns conteúdos que a gente já percebe aí uma grande diferença. Concurso está cobrando tudo. Concurso está cobrando tudo. Então, vamos lá. Pode ser que não caia 2, 3 questões, como pode cair de Lei 8.080, mas pelo menos uma questão está caindo, entendeu? E aí, de NOBs e NOAs, a gente teve a NOB 91, 92, 93 e 96. 4 NOBs. Cada uma delas com suas características. Dentre essas 4 NOBs, a 96 ela é a mais importante, porque ela trouxe o processo de municipalização, tá? De um município ter ali suas responsabilidades. Então, por isso que a 96 ela foi mais importante. E aí eu digo, dentro das 4 NOBs, qual é a mais cobrada? A 96. E aí tem que saber. Lembra só para eles o que é que significa o NOB, o que é que significa a sigla, né? Norma operacional. Né? Tá. Norma Operacional Básica da Saúde. Aí a gente chama NOBS SUS, do Sistema Único de Saúde, NOBS SUS. E a norma SUS, Norma Operacional da Assistência à Saúde. Aí a NOAS, a gente só teve 2, 2001 e 2002. NOAS também, assim, nem tem sido tão cobrada, mas pelo menos uma questão aí nas bancas eu tô vendo ser cobrado, tá? E seguindo nesse mesmo ritmo. As NOBs, eu disse que a 96 é a mais importante. As NOAs, a gente só teve 2, as 2 importantes. Então, as 2 têm características muito importantes que fazem também parte de todo esse processo histórico do SUS, tá? Então, a gente falou aqui de 8 conteúdos importantíssimos de legislação do SUS. Dentro desses 8 conteúdos, a gente ainda citou o que focar, tá? Então, achei importante trazer esse ranking e, claro, situar vocês em relação a estudar antes de sair o edital, a saber interpretar esse edital, a ter uma equipe comprometida, um curso muito bom, direcionado para acompanhar você nesse processo. A gente não consegue, de fato, caminhar sozinha. E eu falo por experiência própria dentro aí de onde eu trilhei. Eu precisei ser direcionada. E o que eu sei hoje do SUS foi nesse processo de muito aprendizado com outras pessoas, né? Gente, o SUS, ele é um assunto muito diferente de estudar para específico de odontologia.
Porque, querendo ou não, a gente estuda ali os tópicos, umas coisas mais importantes, mas o SUS, a gente tem uma legislação inteira e muitas vezes é muito cansativo estudar. Então, ter uma professora, né, realmente um direcionamento melhor nesse estudo com relação a isso é essencial, tá? Porque senão a gente fica, né, muito cansada, acaba procrastinando, é um defeito muito grande. Porque, é muito extenso, eu estudo depois, ou vou deixar para lá e vou focar em outras coisas. E aí a gente chega na prova e acaba, né, acaba realmente errando aquela questão ou pulando a questão. Se for uma questão, por exemplo, que uma errada anula uma certa, você já perde uma outra certa porque você errou aquilo, né? Então é muito importante ter esse direcionamento bom para estudar do SUS. Muitas vezes eu falo por experiência própria lá no início, quando eu estava iniciando meus estudos pro SUS, que foi lá no início, quando eu fiz minha primeira residência, tá? Eu fiz 2 residências. E aí, dentro da residência também estudei muito SUS, principalmente quando eu fiz a residência que foi de saúde coletiva. Então, a gente estuda muito, muito SUS, muita epidemiologia. E foi aí onde eu fui me apaixonando cada vez mais pela legislação do SUS. E aí você vai estudar, por exemplo, ver uma lei grande, ver um decreto grande, ver um monte de letra pequenininha, você vai ficar com sono. Então, você vai precisar, sim, ter um professor bom. Você vai precisar, sim, ter um material bom. Você vai precisar, sim, ter questões atualizadas e saber resolver a questão. Você tem que saber uma técnica de como resolver a questão, de como ter mais atenção. Tudo isso, mano, está muito bem explicado dentro do curso. Dentro do nosso concurseiro Pro. E, Sim. gente, só para avisar que o concurseiro Pro, como algumas pessoas já vêm acompanhando, né, no nosso stories, vai ser realmente um curso super completo, né, com um time muito grande de professores, inclusive a professora Dailane, e ele vai ser lançado lá dentro da nossa Odontoclass, onde a gente vai ter, vamos ter 3 dias de aulas gratuitas. Uma delas, né, a segunda aula, o segundo dia, é com a professora Dai, e aí ela vai realmente abordar tudo isso na prática, né? Então, como esses assuntos caem em questões, como resolver, para vocês realmente não perderem essa oportunidade de aprender a resolver, de gabaritar realmente o SUS. Então, quem ainda não se inscreveu na Odontoclass, a Odontoclass não vai acontecer aqui no Instagram, tá? Vai acontecer no privado, só quem estiver dentro do grupo do WhatsApp que vai receber o link para ela. Então, se você ainda não se inscreveu, tá lá no link da nossa bio, tá? Que vamos ter 3 dias aí e um deles vai ser com a professora do SUS, onde a gente vai saber aplicar tudo isso. Tudo que a gente abordou aqui, muito bem lembrado, vai estar lá na nossa aula do Odontoclass, que está incrível. Vocês vão adorar, eu tenho certeza. Então, vocês já vão pegar lá outras dicas importantes, tá? Então, vai ser muito bom ter a participação de vocês. Como o Manu já falou, se inscrevam. E, Manu, eu vou além. Lembrar aí que quando a gente está falando de legislação do SUS, já para eles sentirem um pouquinho o gostinho do que é o concurseiro Pro. A gente não só vai tratar desses assuntos, desses top 8 de legislação do SUS, não. A gente vai ter lá as políticas de saúde, tudo dentro do SUS. A gente fala legislação do SUS, às vezes vem só esses conteúdos, mas a gente tem uma gama de conteúdo lá. De aulas comigo, de aulas esquematizadas, que vocês vão adorar. Vocês já vão conhecer lá na Odontoclass como é que vai funcionar. E eu tenho certeza, mano, não tenho dúvida que eles vão adorar Não tenho dúvidas. participar. Eu também não. Não tenho dúvidas. Eu prometo que vocês não vão se arrepender. Podem se inscrever lá, aguardar. Vai acontecer do dia 16 ao dia 18 de janeiro, sempre às 8 da noite, tá? A primeira aula vai ser com o professor Lucas, resolvendo questões de raciocínio lógico, aprendendo realmente como, né, solucionar essas questões, como resolver, qual é o segredo para você resolver, gabaritar as questões de raciocínio lógico. O segundo dia vai ser com a professora Dai, né, com realmente com essa parte toda que a gente falou. E o terceiro dia vai ser só de específicas de odontologia, e aí vai ser comigo, mas vai ser a resolução de todas as matérias que os outros professores do nosso time já estão me mandando, já estamos organizando tudo para vocês, certo? Bom, como premiação, já estamos chegando no final da nossa live, né, Dai? Ou você tem Sim. mais alguma coisa para abordar? Não, só se tiver alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, estou aqui para tirar. Pronto. Se tiver alguma dúvida, vocês podem comentar. Caso estejam com vergonha ou percam, podem colocar lá no nosso direct, que eu direciono para a professora Dailane, tá? Tranquilo.
E justamente como a gente prometeu, quem ficou até o final dessa live, coloca lá no meu direct a palavra saúde, tá? Saúde. Apenas quem mandar essa palavra saúde lá no direct, a gente vai enviar o PDF com todas essas informações que a professora Dai abordou aqui muito bem, tá? Então, essa palavrinha aí, saúde, não esquece, Mandei certo? lá. Então, combinado. Dai, muito obrigada pela presença, tá? Foi incrível, agregou muito, né? Tenho certeza que os alunos aí conseguiram ter um norte de por onde começar a estudar. Como eu já falei, né? Não esqueçam de se inscrever na Odontoclass se vocês quiserem realmente aprofundar esses assuntos, ver como que eles são cobrados, tá? Vamos estar lá com muito carinho, preparamos tudo com muito carinho, né? Nós vamos ter de brinde, né, dentro da nossa Odontoclass, materiais em PDFs, mapas mentais, fora todos o conhecimento que vocês irão adquirir lá, certo? Então, se vocês ainda não se inscreveram, podem se inscrever lá no link da nossa bio. E, como eu disse, para quem ficou até o final, basta colocar aquela palavrinha que eu falei, que eu mesma envio para vocês o material em PDF, tá bom? Foi um Obrigada, prazer. Nai, pela presença. Até Eu que a próxima, até agradeço. a nossa Odontoclass. Eu que agradeço. Até. Espero todo mundo lá. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.